Namastê, sagitarianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre setembro de 21. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal e que eu fiz mês passado. A gente vai tirar 4 cartas do tarô, uma runa e uma carta de conselho do Metatron no final, tá? Setembro dos sagitarianos, vamos lá. A Rainha de Vozes, 2 de Vozes, a Rainha de Inspiração e o 2 de Inspiração. Interessante que foram pares, né? Pares dos naipes. Naipe de Vozes e naipe de Inspiração. Vamos lá. Setembro de vocês vai chamar atenção para as suas possibilidades. Você vai ter que ficar ligado, ligada no que você entende por oportunidades, tá? Vocês vão ser convidados a olhar mais distante. Eu acho até que essa vibração ela estava rolando no mês passado, né? Mas aí vocês sabem que eu esqueço as leituras, então eu não sei dizer. Eu fico contando com o feeling e às vezes o que os meus mentores falam. Tinha uma parada dessa, de olhar à distância, né? Que é algo bastante característico do seu signo, né? Essa questão de você não só olhar à distância, como você também sonhar alto, né? E tem um chamado da alma para fazer isso. E em particular, esse 2 de Inspiração, acho essa carta... Esse deck todo é maravilhoso, né? Essa carta é muito interessante. Tem essa mulher aqui, olhando lá à distância, né? Com um telescópio, né? Ela tá com uma roupa descontraída, isso aqui parece uma janela de avião, então tem uma coisa assim, né, do viajar, né, do sair do seu lugar, você cumprir distâncias, né, e isso pode ser literal, também como pode ser metafórico, então considera as duas vibrações. Você sentir um chamado para você sair do cotidiano, você sair da rotina, você fazer uma viagem, seja a distância que for, e também você sair de você mesmo no sentido de você percorrer distâncias sem você sair de dentro de si. As viagens internas, tá? Inclui aí você fazer um trabalho criativo, meditação, jornada xamânica. Se você faz uso de planta de poder, considera uma gama de coisas, tá? Então, viagens internas e externas. Não naquele sentido, putz, o sagitariano tá viajando na maionese. Não, tá? É algo que vai levar você a expandir consciência, expandir horizonte. E o seu mental vai ser extremamente importante para fazer isso. Eu tô olhando de trás para frente, tá? O mental vai ser muito importante. Primeiro, a gente tem 2 cartas de vozes, ar, mental, e a gente tem a Rainha de Inspiração na posição do mental, tá? Tava falando 2 de Inspiração, 2 de Inspiração tá na posição do espiritual. Aqui, a Rainha de Inspiração no mental, ela é uma carta de fogo, e o fogo, ele complementa o ar, um alimenta o outro, né? Para você ter uma chama, você precisa de oxigênio, e ela, em particular, né, por ela ser a rainha, ela é um arcano, um arquétipo que já adquiriu
uma vivência, uma experiência, um conhecimento dessa parte da vida. Você vai precisar acessar uma parte sua, a sua experiência, que já sabe, que já trilhou, que já caminhou, que já fez percursos, tanto internos quanto externos, para você conseguir vislumbrar mais ainda novos horizontes. Lembrando que o 2, dentro do tarô, ele é um número, né, que começa a instalar um certo desequilíbrio, né? E justamente por isso a busca pelo reequilíbrio e a harmonia, porque ele tem um princípio de dúvida em si, né? Se você tem o 1, você tem uma única possibilidade. Se você tem o 2, você já coloca o movimento, você já coloca a dúvida, né? O 3, ele é já a própria insegurança em si, tá? Eu tô falando de uma visão negativa, tá? Desses números. Vocês sabem que os arcanos, eles têm todas as polaridades dentro de si, então não dá para você dizer que o arcano é bonzinho ou malzinho. Mas eu tô ressaltando o que é de desequilíbrio, né, em relação ao 2. Especialmente o 2 de inspiração. 2 de vozes também, né? 2 de vozes também. E existe um papo, um diálogo entre os dois, né? Essa coisa do princípio da incerteza, como eu falo, né? O 2 de vozes, ele também representa isso. A diferença está na questão do elemento. Essa rainha de inspiração, por ser uma rainha de fogo, ela vai pedir do seu mental energia, ânimo, alimentação, luz, criatividade, objetividade, percepção, intuição, relação direta com o espírito. Você vai poder explorar todas as dúvidas que você tiver em setembro. Você só não vai poder ter dúvida da sua relação com os poderes superiores, porque você só vai ter esses poderes para confiar. São eles que vão colocar a dúvida em você. Eu tô falando, né, das partes menos densas da vida. A gente já vai chegar nas coisas mais práticas. Essas questões mais práticas, elas vão responder a mesma lógica, tá? Aqui a gente está numa lógica do espírito. Depois a gente vai para uma lógica do material. Dentro da lógica do espírito, você é interpretado, interpretada como alguém que está em plenas capacidades para se permitir estar nesse desequilíbrio. Você está sendo chamado, né, a viver, né, vou repetir a palavra porque é importante, explorar. Eu estou repetindo o verbo e vou repetir a palavra possibilidades. Explorar possibilidades, porque você já chegou num determinado nível de desenvolvimento e de destaque do seu mental, que possibilita que você avalie melhor as oportunidades que você tem, tá? Você já tem uma bagagem, e essa bagagem independe da sua idade cronológica, tá? Aqui a gente está falando de uma coisa mais energética, inclusive algo que tem conexão com a sua história de alma. Então, independente da idade cronológica que você tem, a sua alma carrega determinadas sabedorias que vão ser necessárias em setembro, mesmo que você não tenha consciência de nada, que você não lembre de nada. Se você fizer
um bom uso do seu mental através da avaliação correta das experiências que você já teve na vida, comparando as experiências, vendo o que tem de parecido, o que não é tão parecido assim, você começar a olhar, né, pequenos detalhes. Isso aqui eu já vi, então talvez aconteça um repeteco daquele resultado que eu tive. Eu não achei tão bom. Então eu vou por outro lado. Usar a sua experiência assim, com esse nível de racionalidade. Você vai poder ser um pouco mais criativo, né? Inclusive com essa ideia de sair da caixa, que eu gosto de falar tanto, você vai poder ir nessa direção, mas só vai te convir ir nessa direção se você souber usar com plenitude a sua bagagem de experiências, tá? Vou deixar naipe de inspiração de lado por enquanto, vou pro naipe de vozes. O 2 de vozes pro emocional, e o 2 de vozes ele é a própria carta da dúvida, tá? A gente tem outras cartas dentro do tarô, como por exemplo os amantes, mas o 2 de vozes, assim como o 2 de inspiração, mas eu falei, são frequências um tantinho diferentes. Eles dois estão representando essa questão de dúvida e incerteza e você ser convocado para explorar justamente essas possibilidades que você tem. O 2 de vozes, ele tem um tom um pouco mais denso, porque ele leva a gente para um certo sofrimento. A dúvida como algo que gera uma dor. E uma dor, muitas vezes, desnecessária, mas é aquele tipo de dor que faz você caminhar. Porque começa a beirar o insuportável, né? Você vai estar bastante sensível, emocionalmente falando, e muito sensível às vozes das pessoas, ao que as pessoas vão dizer de você e vão pensar de você, né? Mas se especificamente a pessoa expressa, isso vai te machucar, né? Se ela expressa alguma coisa desagradável ou se ela expressa alguma coisa que não era bem o que você imaginava que ela pensava de você. E isso dentro de todos os relacionamentos, não só relacionamento afetivo, tá? Todos. Coloca na conta e também relacionamento profissional. Você não necessariamente vai estar à mercê das opiniões dos outros, mas você vai estar sensível às opiniões dos outros e vai ter sim uma tendência de pegar o tom negativo de tudo que for falado, tá? Vamos citar um exemplo. Você, dentro do seu cotidiano, no seu dia de trabalho, você ouviu elogios de 9 pessoas. Se a 10ª pessoa ela fez uma crítica e ela não soube fazer uma crítica construtiva, ela falou alguma coisa mais ferina para você, que te machucou, você vai ficar com aquele registro da pessoa que falou mal do seu trabalho ou da sua postura por aí afora, né? Você vai ficar com aquilo e correndo o risco de deixar isso afetar toda a sua produção. A rainha de vozes aqui na parte prática da vida, que aí você inclui todo o pacote da sua sobrevivência, da sua organização, da sua rotina. Então, carreira, trabalho, finanças, estudo, cuidados com o corpo, né? Nessas 4 cartas que eu coloco, a gente vai do denso até o sutil, né? E no caso, eu estava fazendo a leitura ao contrário, do sutil para o denso, que é como a realidade funciona. Mas eu acabo invertendo porque as pessoas estão muito, né, em geral, mergulhadas demais nas coisas práticas
mergulhadas demais nessa nossa experiência aqui na Terra, então elas não entendem muito bem se você vai direto para o sutil. Às vezes eu inverto por ordens, mas também para que venha logo de cara um entendimento superior que precisa ser trabalhado durante o mês, né? Às vezes é necessário trazer isso logo de frente. E você atormentado com essas palavras dos outros, essas palavras elas podem ficar inclusive ali, ó, girando em torno da sua cabeça. Você não conseguindo tirar, né? E você tomando aquilo como uma verdade absoluta. Se desconectando do seu poder pessoal. E dando uma ênfase muito grande ao que é o mental do outro. E menos o seu. Porque o seu mental vai estar muitíssimo bem, obrigada. Mas se você dá ouvidos demais às vozes dos outros, porque você não está sabendo o que escolheu ou o que deve escolher futuramente para sua vida, aquela... Pode pensar assim num tom mais filosófico mesmo. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Porque o sagitariano, invariavelmente, em algum momento da vida, ele se debate com essas questões. Não estou dizendo que as outras pessoas não se debatam, mas isso é importante para vocês. Vocês são um signo filosófico. Pelo menos deveriam ser, né? E tem o sagitariano, ele perde muito se ele não ganha durante a vida esse tom filosófico. E aí muitas vezes eu tento trazer isso para as leituras porque é importante para vocês. E se você esquecer das suas escolhas ou desvalorizar as suas escolhas, não quiser explorar as possibilidades que a vida vai oferecer em setembro, você esquecer que você tem seu poder pessoal, que você tem uma bagagem de experiências te levando para frente, você cede a pressões dentro das relações, cede ao que o outro vai falar e você cria negatividade na sua vida. A rainha de vozes, ela é maravilhosa, mas aqui nessa leitura ela tá como uma carta negativa, assim como o 2 de vozes, tá? Quem é a rainha de vozes maravilhosa? É quando você tem plenos poderes. É quando você sabe quem você é verdadeiramente. E não vai adiantar Zé Mané nenhum, a pessoa mais chinfrim que seja, virar e dizer um ai para você, que você não vai ceder, você não vai dobrar, porque você conhece o seu poder. E se você tiver que eliminar energias e pessoas da sua vida, você vai fazer isso sem pestanejar. Essa é a rainha de vozes. E como todos os arcanos, ela está acima do bem e do mal. A rainha de vozes, a popular rainha de espadas, ela é muito mal vista, né? Ela é aquela do cortar as cabeças, né? Em Alice no País das Maravilhas. É ela que manda cortar cabeças. E é importante que você também ancore, né, esse arcano, porque no caso da vida prática, é um arcano que pode ser muitíssimo produtivo, porque coloca você em sintonia direta com o racional e bota você para escolher aquilo que faz mais sentido, mas um sentido verdadeiramente objetivo. Você pode atender
a filosofias da sua alma? Sim. Mas você tem que levar essas filosofias para o sentido mais prático da existência. Como é que você pode ser mais, produzir mais, aproveitar mais? Você pensar nesse sentido, fazer essas perguntas para si mesmo. Se você faz essas perguntas, você sai de uma dúvida dolorosa, você sai das vozes das outras pessoas e você passa a ouvir a única que interessa, que é a sua. Se você quiser ouvir uma outra voz, ouça a voz do seu eu divino. Mais nenhuma. A conexão com Deus aqui nessa jogada, ela é importante. Na verdade, a conexão com Deus, ela é sempre maravilhosa para o sagitariano. Se você não acredita em Deus, ao menos a conexão com algo que escape de você. Você ter fé em si mesmo, você ter fé nas pessoas, você ter fé em alguma filosofia ou instituição social. Você ter fé naquilo que é estabelecido, né? Algo que funciona para você, algo que tem lógica para você. Mas pelo menos você sair dos seus próprios discursos. Você vai precisar ouvir, sim, os seus discursos para você ser capaz de avaliar as possibilidades que você vai ter, mas você não precisa ficar somente ouvindo a sua voz, a voz do ego. Você pode ouvir a voz de algo maior. Esse seu algo maior que se sintoniza com todas as suas experiências. Aí você vai conseguir saber quais são os caminhos a trilhar. E mesmo que você tenha vários caminhos e que você não queira ter necessariamente que escolher entre dois caminhos, porque tem aqui a questão de 2 de vozes e 2 de inspiração, né? Então é possível que isso aqui se materialize literalmente nas vidas de alguns, né? Essa escolha entre 2 pessoas, 2 trabalhos, 2 projetos, 2 oportunidades, 2 caminhos e por aí afora, pode vir assim, literalmente, mas pode vir também você se debatendo com a sua própria dualidade, você se debatendo com os extremos dentro de você, e você precisando encontrar uma voz que fale mais alto. E você tem isso, você tem a rainha de vozes e você tem a rainha de inspiração. Só que você vai ter que saber usar as duas. Como é que você usa as duas? Vamos falar das duas ao mesmo tempo. Como é que você usa as duas de um jeito produtivo e aqui nas posições em que elas estão? O material cotidiano e o mental racional. Você trabalha as duas tendo essa conexão perfeita com aquilo que você é, a personalidade que você já construiu, que você construiu sem dever nada a ninguém, e a identificação que você tem com essa personalidade, porque a gente precisa disso para viver. A gente não pode viver sem o ego, então a gente precisa dessa identificação. Você gostar de quem você é, você ter orgulho da sua história e ao mesmo tempo você conseguir conceber alguma coisa além dessa história que você traçou, sem você precisar, durante o processo, ter que se livrar de se livrar de um pedaço da bagagem porque ficou pesado demais, se livrar de pessoas porque elas ficaram tóxicas demais, ou se livrar de pensamentos porque eles estão atormentando você, eles não estão levando a lugar nenhum.
É preciso vocês tomarem cuidado com os pensamentos, porque se você se sintoniza com um aspecto mais negativo dessa jogada, você acaba muito amargurado, preso, né? Como se você estivesse amarrado pelas suas próprias escolhas, e aí você não consegue enxergar que tem alguma outra via. Não tem para onde eu ir. Eu consegui me colocar num lugar que eu tô tão preso que eu não vejo saída. Não é verdade. A questão é, vocês não vão enxergar a saída de cara. E aí, se você entrar em setembro querendo enxergar a saída de cara, não vai dar certo, não vai funcionar. Você tem que deixar vir. Deixa a energia das situações guiar você. Vai um pouco mais pela energia e menos pelo mental exacerbado. Você não vai precisar jogar o mental na lata do lixo, mas ouve um pouco também a energia. Vai pela energia das situações e das pessoas. Confia um pouco mais na tua intuição e no que você captou, né, com toda a sua história de vida. Isso tem informação aí. Não é de se desprezar. Aí você pega essa informação e você agrega, né, vai somar com toda a informação racional que você tem. De você, da sua história, das pessoas, do seu local de trabalho, das oportunidades, tudo. Não despreza, né, até onde a racionalidade pode te levar. Mas ela vai te levar até um determinado ponto. A partir desse ponto, você vai precisar do seu espírito para entender mais. Entender mais você, entender mais as pessoas, entender mais as oportunidades. Então, o que está sendo pedido aqui é um casamento do seu mental com o seu espiritual. E esses dois regendo toda a vida, né? Inclusive o emocional e o material. Tá? Nesse tom. Então vamos de runas. A runa do espinho. Ela tem vários nomes nesse deck aqui que tá Thorn, né? Que evidentemente aqui é a origem da palavra inglesa, né? Turissas, o nome original. Turissas fala em especial com esse 2 de vozes aqui, tá? Porque existe um obstáculo, né? Vejam pelo desenho. Aqui tá correndo a vida, aí vem aqui, né? Um obstáculo que você precisa suplantar para você seguir com o seu caminho de novo. Mas tem uma coisa. Esse obstáculo aqui, ele é mental. Ele é produzido pela sua cabeça. E se você colocar muita energia nisso, você vai acabar acreditando piamente nas suas crenças limitantes. E aí, com isso, criando mais obstáculos, mais coisas para você cortar. E não é essa a ideia. A ideia é você chegar aqui em cima do obstáculo e você ver o que tem aqui na frente.
Você usar os seus instrumentos para você conseguir enxergar que os obstáculos, eles não são obstáculos, eles são oportunidades. Aquela questão, né, que já virou clichêzão, crise e oportunidade são a mesma palavra, ideograma em chinês, alguma coisa do tipo? Pois é isso aqui. É o uso inteligente e adequado dessa vibração de Turisás, tá? Você chegar aqui em cima para você ver melhor, né? Ter mais visão da situação, ver de cima e você conseguir encontrar uma solução criativa ou que pelo menos tire você desse olhar viciado, tá? Um olhar negativo mesmo, o vício em ficar focado só no negativo. As pessoas em geral, né, elas são assim, elas fazem isso, elas foram educadas a pensar assim, elas foram educadas a pensar que a realidade ela é ruim, ela é negativa, tem toda uma desconstrução para a pessoa conseguir voltar a ser positiva de novo. Por que eu tô falando voltar a ser positiva? Porque a gente quando nasce, a gente nasce com um olhar de brilho de luz para a realidade. A gente ganha a vibração negativa com o convívio social, né? E o que é passado para nós. E para você recobrar a luz e a positividade, muitas vezes você tem que ralar, né? E aqui no caso de vocês em setembro, ao invés de você ficar se debatendo, eu não consigo escolher. Joga pro alto, não escolhe. Setembro é para você avaliar o que está à sua frente, não necessariamente você escolher. Você já saber o caminho que você vai trilhar. É possível, inclusive, que você descubra que tem como seguir as duas vias. Isso vai depender da realidade de cada um, né? Não tem como eu dizer isso numa leitura geral. Pode ser que você perceba que viver duas alternativas acaba sendo viável. E o que está se apresentando aqui é uma questão que acontece muito com o seu signo oposto, Gêmeos. E inclusive isso foi falado no vídeo de Gêmeos. Aqueles que quiserem, que sentirem que devem, podem aparecer lá no vídeo de Gêmeos, porque vai ter alguma coisa para vocês ali. É muito interessante a relação com o signo oposto. Ele tem muita coisa para ensinar, tá? Então, tem uma coisa aqui de não se permitir, né, ser múltiplo. Então, ficar num certo tormento porque tem que seguir uma coisa só. Uma ideia só, uma filosofia só, uma voz só, não. A sua alma, ela tá atrás de inspiração. E quando você quer inspiração, você tem que beber de várias fontes. Paixão. Mensagem da carta da paixão é amor pela vida. Faz total sentido. O fogo da paixão, né, leva você a ter um entendimento superior, bastante conectado com a sua verdade e com quem você é. A paixão, ela é um sentimento que ajuda muito a pessoa a sair desse
debate interno da divisão. Porque se você está em contato com as suas paixões, você não tem dúvida de nada. Então, o que está sendo dito aqui é que o sagitariano está passando dificuldade porque ele não está em contato com as suas paixões, tá? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos sagitarianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro.